O Brasil tem uma desigualdade estrutural com raízes profundas e muitas ramificações. Eu vou citar uma delas. Vamos recuar para o final do século XIX, em 1871. A aprovação da Lei do Ventre Livre é celebrada nos livros de história como um marco humanitário. Porém, a liberdade concedida no papel cobrou um preço perverso na realidade. Por gerações, a condição do filho era estritamente atado à condição da mãe, no caso, uma escravizada. Na prática do Brasil, isso significava que, mesmo as crianças geradas a partir de violências sexuais cometidas pelos senhores contra as mulheres, essas crianças nasciam como propriedade. A suposta liberdade da criança nascida após 1871 vinha acompanhada de uma condicional que favorecia o proprietário de terras. Até os 8 anos de idade, o menor permanecia sob o poder do senhor. Aos 8 anos, o tutor poderia escolher entre receber uma indenização do Estado paga pelo Fundo de Emancipação ou utilizar o trabalho da criança até que ele completasse 21 anos. Se o senhor optasse por receber a indenização aos 8 anos, a criança era entregue ao governo imperial. Essas crianças, rejeitadas pelos fazendeiros, eram enviadas para santas casas ou colégios de órfãos implantados pelas províncias. Longe de serem espaços de acolhimento e educação cidadã, esses depósitos institucionais tornaram-se o protótipo do que no século XX viria a ser a FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, e o atual sistema socioeducativo. A transição da escravidão para o regime republicano no Brasil não previu fundos de integração, escolas públicas, universais ou distribuição de terras para a população negra. A liberdade da Lei do Ventre Livre transferiu o custo da criação da infância negra para o próprio indivíduo ou para instituições de confinamento estatal, enquanto os senhores eram financeiramente recompensados por não mais possuírem o direito de propriedade sobre aqueles corpos. Dizer que todo mundo trabalha e luta no Brasil é uma verdade cotidiana, mas ignorar que as instituições de amparo atuais nasceram como depósitos de contenção da infância liberta é fechar os olhos para a geografia da desigualdade. A reparação histórica, portanto, não é uma concessão, é o acerto de contas com uma estrutura que mercantilizou o nascimento e institucionalizou o abandono. Haviam fontes de arrecadação compulsórias e voluntárias. O produto líquido de 6 loterias anuais autorizadas pelo governo imperial. Impostos sobre a transmissão de propriedade de escravizados, compra, venda e multas aplicadas aos senhores que violassem os regulamentos. Economias acumuladas pelos próprios escravizados, que faziam pequenos trabalhos em troca de moedas e guardavam na Caixa Econômica Federal, somavam-se ao montante para a autocompra da alforria. Aí vem o sumiço nos cofres da República, sumiço desse dinheiro.
Em 1889, o fundo guardava a impressionante cifra de 12.622 contos, 308.776 réis. Isso significava por volta de 3% do PIB. Era muito dinheiro. Com a proclamação da República no final de 1889, a nova burocracia do Ministério da Fazenda, sob o comando de Rui Barbosa, renomeou esse dinheiro, chamando de rendas especiais. O montante foi absorvido pelo Caixa Geral da União, ignorando petições e protestos dos líderes negros da época e abolicionistas, que reivindicavam o uso desse dinheiro para fundar escolas, colônias agrícolas ou prover amparo financeiro direto aos negros libertados. O Fundo Nacional de Emancipação, criado pelo artigo 3º da Lei do Ventre Livre, de setembro de 1871, funcionava como uma poupança estatal para indenizar os senhores de escravizados em troca de alforrias, cujo saldo restante após a abolição foi redirecionado para subsidiar a imigração europeia e o custeio do novo regime republicano. 3%, por volta de 3% do PIB. Quando se discute reparação histórica no Brasil, o debate esbarra numa resistência que resume o tema ao assistencialismo econômico. No entanto, falar em reparação é falar sobre finanças, estruturas institucionais e o peso desigual de uma luta onde alguns saem de madrugada para trabalhar e precisam lutar o dobro para garantir o direito de existir. Bem, paramos por aqui. Eu vou anunciar o próximo episódio. A gente vai falar do papel intelectual dos africanos que trouxeram tecnologias sofisticadas, fundamentais na construção econômica e material do Brasil, além de mostrar como a resistência cultural e religiosa funcionava como um mecanismo de defesa psíquica essencial. Um abraço a todos e até breve.